Olá, está começando aqui mais um painel regional, né? Sempre junto com você, com a sua participação, neste horário da 1h30 da tarde. A gente recebe sempre aqui as personalidades da nossa Baixada Santista e do Brasil para debater justamente a nossa pauta, né? Os temas importantes que fazem aqui o nosso dia a dia da região metropolitana, claro, e os assuntos de interesse nacional também. Sempre para você participar com a gente, o telefone é aberto aqui da nossa equipe de produção, 3014-5281, ligue para cá, envie a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. E pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, fica também à sua disposição, envia a sua mensagem e participe com a gente aqui no painel regional. Nessa edição, comigo aqui na bancada do painel, Antônio Carlos Banha Joaquim, o vereador Banha do PMDB, ao lado do nosso Heraldo José dos Santos, e aqui à direita, com prazer, recebendo também o Luiz Carlos Janelli, que é o coordenador do PROCON de São Vicente. Manchetes aqui dos jornais parceiros do painel regional, nesta edição, está aqui a manchete do DL, Diário do Litoral, que circula por toda a Baixada Santista. A rodoviária de Santos não tem AVCB, diz aqui o jornal. Cerca de 4.500 pessoas circulam diariamente pela estação, que não possui o famoso auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O DL aqui ao Banha, ao Heraldo, e o Janelli ganha também aqui o seu Diário do Litoral desta quarta-feira, né? Gazeta de São Paulo, você sabe, é do mesmo grupo de comunicação do DL, circula por todo o nosso estado de São Paulo e está aqui com esta manchete: Petrobras reduz previsão de investimentos em 32 bilhões de dólares, né? Só isso, né? Aqui o Gazeta para o Banha recebe aqui, Heraldo, e também o nosso Luiz Carlos Janelli. E a gente, claro, cumprimenta e agradece, como sempre, os nossos companheiros de bancada do painel regional. Vereador Banha, mais uma vez conosco. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo de volta aqui ao painel. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, sempre especial, a essas pessoas que, com a sua temperança, com a sua tranquilidade, com a sua paciência, nos assistem aqui, principalmente nos dias de quarta e sexta, onde estamos aqui religiosamente, junto ao doutor Heraldo, nosso professor Cassione, hoje nosso querido Janelli. Mas espero que nesses 470 anos que Santos comemora, nós possamos comemorar algumas coisas, principalmente quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, quando fala de segurança, e principalmente me chama a atenção, há muito e me incomoda, Heraldo. A rodoviária de Santos não tem. Se a gente elencar o que a rodoviária de Santos não tem, a rodoviária de Santos não tem nada. Bom, tem os ônibus lá que chegam e vão. E que não contribuem com nada. E que praticamente não... os aluguéis que lá são administrados pela CET é uma pouca vergonha. E, logicamente, se calcula aluguel pelo valor, pela metragem. Ali é a bel prazer. Vamos fazer o seguinte: a CET é que administra a rodoviária, né? É um equívoco. Você vai falar sobre isso? Eu vou falar, não, eu até vou só vou apresentar aqui os nossos companheiros. Eu só vou dar um desabafo, meu amigo, porque uma cidade que completa 470 anos e tem uma rodoviária que foi praticamente construída na época de Bandeira Brasil e de lá para cá não se mudou praticamente nada. Anos 70, foi isso? Anos 70, fim dos anos 69, 68, anos 70, nós temos aí passados muitos anos e nós estamos falando do mesmo assunto. É muito triste, mas começa aqui. Meu amigo Janelli, meu respeito, minha admiração, meu apreço. Você, que é um paladino do defesa do consumidor, já vai começar bem esse ano na bancada do painel regional, vendo como o consumidor sofre, principalmente na estação rodoviária dessa cidade pujante que comemora 470 anos. Muito bem. Heraldo José conosco também mais uma vez. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, que já chegou aqui entusiasmado hoje, né? E ao Janelli, que vem de São Vicente com o brilho da sua inteligência, da sua sabedoria. Muito bem. A Daniela também, quero cumprimentar. Conosco. Muito bem. Janelli participando também, Luiz Carlos Janelli, do PROCON de São Vicente conosco. Tudo bem, Janelli? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, Heraldo, boa tarde, Banha,
Boa tarde, Daniela. Mais uma vez agradeço o convite, é um programa que eu adoro participar. Muito bem, prazer em receber você mais uma vez aqui. Daqui a pouco a Daniela confere aí, mais uma vez, o nosso telefone, no nosso espaço pelas redes sociais. Eu lembro que nós estamos online pelo site da TV Santos Filhos, Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e acompanhe o programa em tempo real. Painel regional encerrado, você revê o programa através do YouTube, né? Sempre atenta aí à sua participação e à nossa produção aqui no painel. Com a gente, mais uma vez, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo sim. Boa tarde, Boturão, convidados. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Então, para amarrar esse assunto aí, essa capa manchete aqui do DL, questão da rodoviária, o Banha tem razão, realmente a rodoviária é das mais antigas aqui que nós temos na nossa região metropolitana. Até um certo momento aí ela bem serviu, né? A cidade e as pessoas que vêm para cá e que deixam a cidade. Coincidentemente, estive na rodoviária hoje logo às 5h30 da manhã, 5:20, levando o filho para tomar o ônibus para São Paulo. O movimento ainda era pequeno naquele momento, né? Mas das 7 horas em diante vira um formigueiro a rodoviária de Santos. E a responsabilidade, então, do AVCB seria da CT, é isso? CT é o gerente, hoje, o administrador, e acho que não deveria nem a CT, não cabe a CT, na minha visão, mas como hoje é uma responsabilidade dela, se ela está lá administrando, tem que ter a responsabilidade do começo, meio e fim dos contratos da sua administração, do seu gerenciamento, de tudo que ocorre dentro da rodoviária. Que, na minha opinião, eu, tivesse aí no lugar do prefeito de Santos, já teria tirado essa incumbência da CT. Passaria para quem? A CT não tem competência, não tem gente, não tem pessoas, não tem condição de administrar uma rodoviária. Mas quem seria a própria rodoviária? A prefeitura ou a própria rodoviária, se nós tivéssemos aí... Diretor da rodoviária, por exemplo. A prefeitura teria que ter ou não. Hoje, olha... Teria que ser entregue a uma empresa privada. Uma concessão. Ou se não fosse uma PPP, se não fosse uma concessão, uma PPP, teria que ser. A Secretaria de Turismo hoje, ela administra o aquário, administra o horto. Aí fala assim, mas... qual é o caixa? Qual é o fluxo do orçamento? Ele não tem. Vive da bilheteria, do borderô, mas tem a manutenção. Aí você acaba escorregando o quê? Sendo insuficiente aquilo que se tem no seu orçamento para você fazer as manutenções periódicas. Então você tem que jogar para o serviço público. Aí entra o serviço público. Então fica uma miscelânea de dotação orçamentária. Tira um pouco daqui para cobrir esse daqui, descobre esse daqui para pôr ali. Então, meu amigo, a rodoviária, onde se passam milhões e milhares de pessoas por ano, a gente vê que as empresas faturam, e faturam consideravelmente muito, porque são concessões de linhas que só elas podem realizar. Não só a gente vê algumas empresas que fazem aí a Santos São Paulo, que é a nossa plataforma que eles chamam, né? A ponte rodoviária, mas nós temos linhas que percorrem aí o Rio de Janeiro, linhas que vão para Atibaia, linhas que vão para outros lugares do estado de São Paulo e até fora, e que sequer, Gianelli, não respeitam as legislações pertinentes, como, por exemplo, a gratuidade, coisa que nós batemos, Heraldo, você lembra disso? Batemos no Ministério Público do Idoso o direito consagrado para as pessoas terem assento. No caso, são 2 vagas, 3 vagas dentro dos ônibus. Mas não existe controle, não existe fiscalização, não existe transparência principalmente nessa relação idoso-empresa, quantas pessoas são, quem está na fila. Aí o cidadão fala, olha, 24 horas antes, mas se tu chegar e não tiver, aí você tem que falar assim, eu cheguei 48. Aí a interpretação da lei, fala, não, quer dizer então que se o cara chegar 2 dias antes, ele não pode pedir a passagem para daqui a 2... Ah, não, só 24 horas antes.
Querido, então foi feita a lei para não se cumprir. A lei está totalmente equivocada. A lei não dá para você cumprir a garantia daquele idoso que tem mais de 60 anos e que pode se utilizar desse artifício da lei, que é legal, foi aprovado, é constitucional e que ninguém cumpre. E como é que faz para cumprir? Tem que ter fiscalização. E como é que faz a fiscalização para cumprir? A lei tem que ser, não ter um resquício sequer de dúvida. Aí começa, banheiro, é suficiente os banheiros? Não, estão abandonados, estão largados. Aí começa a metragem, Geraldo. 2 bombonieres pagam lá R$600 de aluguel. Só isso? Pagam e já tem o subaluguel. R$600? Para um determinado cidadão. Esse cidadão, ele não explora a atividade da bomboniere, ele sobrealuga para a bomboniere, subloca. Que seria para mim, isso já está tudo errado. Aí a metragem das 2 bomboniere não bate com a metragem das pessoas que locam da CT, o cidadão paga 8 mil. Mas se juntar as 2 bombonieres, que dá 1.200, é o tamanho desse cidadão que paga 8 mil cruzeiros. Então, como é que dá o controle? Qual é a relação? Como é que se calcula isso? É tudo no mesmo local. O contrato desse pessoal todo é com Cada um é de um valor. Não, mas é com a CT que eles fazem o contrato? Perfeitamente. Cada um é de um valor, é conforme a cara do freguês, é conforme determina a situação. As pessoas que vão lá não são bem atendidas, lugar às vezes é ermo. Para você deixar o carro atravessar, já tem um flanelinha te incomodando, te ademoestando, te achacando. Então, precisa de mais policiamento. A Praça dos Andradas, como um todo, ela está abandonada. Quando, na época que estava em lua de mel com a CPFL, na época do governo João Paulo Tavares Papa, foi o maior erro crasso do prefeito. Nós chegamos a fazer uma proximidade ali. A CPFL, como estava instalada ali, ia adotar a praça. Adotar, reformar, iluminar, ser o gerente, o gestor daquela praça. O prefeito não quis porque não concordou em retirar os portões, e aqui antigamente tinham os portões da praça. Aqui não é uma prisão. Grade. Eu nunca vi praça com grade, mas nós criamos isso na gestão do governo Papa. Era uma prisão. E nós perdemos ali. Quem colocou a grade? O prefeito ali? Papa. O Papa? Prefeito Papa. Mas o argumento eu já nem estou lembrado mais. Vazão, que matava, que o pessoal dormia na praça, porque... Mas toda praça tem gente que dorme, né? Mas então, a praça é do povo, como o céu é do avião. E aí nós temos essa situação, não conseguimos passar essa praça para quem deveria administrá-la, que inibiria ou aliviaria os cofres públicos, daria policiamento, iluminação, você teria um atrativo na própria praça com os antigos coretos, com bandas, com tanta coisa que você podia fazer ali, eventos, shows na própria praça. E aí você vê a Praça dos Andradas largada, erma suja, né? A gente vê a rodoviária praticamente já estagnada, porque a mesma rodoviária que é de 70 é a rodoviária de 2016. Quantas linhas aumentaram, quantas pessoas aumentaram nesse fluxo? Já se mostrou, o vereador. Negativo. O saldo é bom. Nos anos 70 você viajava a São Paulo. Hoje não. Hoje imigrantes é uma avenida. É uma avenida. Todo mundo vai a São Paulo. Quantas pessoas não vão trabalhar, né, a São Paulo, voltam, lancham em casa. Mudou tudo. A estação rodoviária não havia ponte rodoviária, né? Você só para ter o conhecimento, se embarcou de Santos para o litoral sul, só nesse fim de ano, 700 mil pessoas embarcaram na estação do Jabaquara. Se elas embarcaram, ela desceu em algum lugar. Agora, imagine que é deprimente você ir numa rodoviária que já está ultrapassada, já está obsoleta, ali não é mais o lugar nem da rodoviária, diga-se de passagem, já estamos atrasados em fazer, mas o prefeito está correto, o prefeito vai fazer a entrada das cidades. Eu acho que quando dessa obra da entrada da cidade, ela estiver, que nós também estamos atrasados na entrada da cidade há muito tempo. Uns 50 anos, talvez. Então, quando resolver o problema da entrada da cidade, prefeito, nós podemos resolver rapidamente o problema da rodoviária. Terceirização, então. PPP, terceirização, ou a própria administração, só não pode ficar com a CT. A CT tem que ir atrás da manutenção das vias, das pistas, do emplacamento, do cumprimento da engenharia de tráfego. Está na rua, nos logradouros públicos. Não tem que administrar, mas ela não administra. Olha, é um contrassenso. O pátio de Santos tem uma terceirizada,
Quem teria que administrar o pátio era a CT. Se essa incumbência, não. Mas a rodoviária, quem administra é a CT. Então, alguma coisa está errada e a gente não sabe o que está, mas está. E quem pode pagar essa conta é o munícipe, nem o consumidor. Diga, Heraldo. Mas se você tem um estabelecimento que não conte lá com o AVCB, a prefeitura interdita, não é isso? Qualquer um. E no caso da rodoviária, quem é que vai interditar? Não dá para interditar, mas tem que resolver o problema. Tem, Claro. Tem como interditar. Tem, já tem. A lei Interditar a rodoviária vai ser um caos aqui. O pau Então. que bate em Chico, bate em Francisco. Então a lei está aí para ser cumprida. Eu não sei nem como funciona, porque teria que... Como é que falta sair os alvarás? Os alvarás de funcionamento todas aquelas lojinhas que ali estão, elas dependem do AVCB. Como é que está trabalhando com aquilo? AVCB... Você precisa fechar o local? Temporário? Fechar o local para ter o AVCB? Não, acho que 50 anos nunca teve. Não, mas agora tem que ter. Eles partem dessa premissa. Se em 50 anos nunca teve problema, vereador, não vai ser agora. Aliás, E a rodoviária de São Vicente, vai bem? Lá, tem meia dúzia de ônibus lá, vereador. Sim, assim, até agora não tem não consta nenhuma denúncia de problema nos moldes que está sendo apresentado pelo Diário do Litoral com relação à rodoviária de Santos. Obviamente, uma vez surgindo um problema nesse sentido, o poder público tem que agir. No caso de Santos, o grande problema é que o próprio poder público está dando causa a esse resultado nessas condições. Realmente é um documento importante, causa risco à segurança da própria sociedade, haja vista o que ocorreu, guardadas as devidas proporções, naquela discoteca no Sul, Kiss, e pode vir ocorrer qualquer outro problema aqui, que venha causar um problema para a saúde do consumidor, para a saúde do munícipe de Santos e tudo, uma segurança em geral. Acho que certamente, diante dessas informações que está sendo passada pelo Jornal Diário do Litoral, entendo que o Ministério Público, inclusive, deva agir nesse caso concreto, a fim de cobrar da Prefeitura de Santos um posicionamento mais efetivo, com a finalidade de resguardar e garantir essa segurança para a população, porque independentemente de ser um órgão, um órgão público ou não, fato é que a lei tem que ser igual para todos. Se um munícipe, para abrir o seu negócio, para abrir seu restaurante, para abrir seu estabelecimento, ele precisa desse laudo do bombeiro, o poder público também, claro, que está explorando uma iniciativa privada. Ô Janela, eu quero aproveitar e quero dar uma cutucada aqui de leve no meu companheiro decano da imprensa santista, o Heraldo. E se falou muito da expectativa, se viu o dólar, a casa que chegou, R$5 o dólar, o euro estourou. Aquelas viagens que o pessoal fazia para fora, aqueles réveillons que eram feitos nos lugares bonitos, aquilo tudo acabou, meu amigo, diminuiu consideravelmente. Para alguns, né? Diminuiu. Não, isso aí vai ser a relação da história. Mas alguns amigos que estão aí rodando o mundo. Mas você está falando a minoria. Exceção não é regra. Então, uns com tanto, outros com tão pouco. Essa é o grande mote do Brasil é esse. É uns com muito mesmo, mas muito mesmo. E outros com nada. Muito zero, pouco. E aí você vê que nós estamos retomando coisa que praticamente tinha, se não extinguiu, diminuiu consideravelmente, que era aquele turismo de um dia. Que vinha o ônibus, que vinha a Rua Cira, que o cara trazia o frango, que trazia o peru, que comia na praia. Não, nada contra, eu acho que tem que ter, mas tem que ter uma disciplina, um respeito. Comer na praia não dá, né? Tem que ter uma disciplina, onde que vai ser, tem que coibir, disciplinar, mostrar, orientar. E farofeiro? Esse turismo voltou. O fim de ano que o diga. Fale com o pessoal da rede hoteleira, dos bairros. Aumentou, cresceu? Lógico que cresceu, nós temos quase 1 milhão de pessoas aqui dentro da cidade de Santos. Só em Santos. Aí cresceu o movimento de bares similares, das padarias e tal. Mas passou, foi embora. E o que ficou? Aí eu digo para vocês não acreditam que é muito mais fácil hoje, qualquer cidadão, seja de São Paulo, Jundiaí, do interior, ele não vai poder, não tem capital, ele vai migrar para onde? Ele vai migrar para as cidades litorâneas aqui. E não vai aumentar o consumo de passagens da rodoviária, não vai ter um bocado de visitantes aí para Itanhaém, para Piruíbe. E é isso que a gente antevê aqui. A gente tem que prestar serviço de qualidade.
tem que mostrar para que o turista sinta vontade e limite nenhum gargalo, porque se ele vem de ônibus, ô Heraldo, ele vai inibir o quê? Essa quantidade feroz de veículos na rua. Nós, por si só, já para os nossos moradores, temos a cidade que tem o maior número de carros por pessoa. E se vierem todo mundo de carro, ninguém anda mais na cidade. Então, temos que incentivar sim o transporte rodoviário. A rodoviária ela tem que ser implementada, ser renovada, melhorado os seus serviços. E eu não sou profeta, mas prevejo aqui. Vou fazer uma previsão para esse ano. Carnaval? Não, é o ano todo. Vocês vão ter muitos finais de semana, que assim seja, com muita gente, mas nos moldes do turista de um dia, e a rodoviária vai ter que estar apta a receber esse povo todo. Mas esse visitante, vamos dizer assim, quando ele vem de ônibus, vereador, e tem aquele... creio que ainda tem aquele serviço da prefeitura... Não pode entrar mais na cidade. De monitoramento, né? Ele fica lá fora. Não, ele vem e fica... Mas ele não vem para a rodoviária. Não, esse é um outro serviço que eu estou falando. Mas hoje muita gente vem... Turismo, vans, pela rodoviária. De rodoviária? Vem pela rodoviária. Porque até para fazer bate-volta? Porque diminuiu até aquelas pensões que a gente via antigamente. Isso não tem mais, né? As pensões, elas diminuíram. Acabou o turismo de um dia. A gente ficou isso aí quase 20 anos. Aí, então, essas pensões hoje é uma ou outra. Então, como é que faz para completar tudo isso? Outro dia, faltou água num dos maiores prédios que tem em Santos. A gente frequentou muito ali o Ilhas do Sul. E estava falando com o zelador do prédio, ele dizia assim, é muito difícil, mano. É muito difícil porque é um local que está todo mundo aqui. Mas um apartamento que cabe 4, 5, tinha 10, 12, tinha 12, tinha 15. Vai consumir pelo litoral sul igual. E vai ser por aí afora. Então, como é que faz? Vamos fazer um rápido intervalo aqui no painel regional, né? Antes, registrando aqui o Uriel me manda aqui uma informação que os aposentados, ele diz assim, ex-Cosipa, né? Ele não diz os Minas. Aposentados da ex-Cosipa são convocados pela Azimetal, Associação dos Siderúrgicos e Metalúrgicos, aposentados do Litoral Paulista, para a Assembleia que vai acontecer ainda hoje, dia 13, às 18 horas, 6 da tarde. Você que está na reprise acompanhando a gente, evidentemente já aconteceu, né? O evento na rua Júlio Conceição, 228, aqui na cidade de Santos, e a pauta reflexos da crise na Uzi Minas para os aposentados e pensionistas, tá certo? E antes do intervalo, eu queria lamentar profundamente o falecimento do médico, Dr. Carlos Alexandre Batista, fazia colonoscopia, fazia endoscopia, né? O médico que se especializou em doenças do aparelho digestivo, está me faltando o nome aqui, você vai me ajudar, evidentemente, né? O médico que cuida do aparelho digestivo. É o gastroenterologista, Dr. Carlos Alexandre Batista. Ele é parente do Dr. Antônio Ferreira Batista? Eu não tenho essa informação. É gastro também? Antônio Batista? Antônio Ferreira Batista, baixinho? Um dos maiores. O baixinho? Deve ter 70 e poucos anos hoje. É filho do Dr. Batista. Dr. Carlos Alexandre Batista faleceu segunda-feira, lamentavelmente, um infarte fulminante no consultório, né? Não chegava em casa, enfim, aquela preocupação da família, deixa 3 filhos, e eu tenho uma relação importante com ele, porque ele cuidou, né, da minha tia Manuela até o finalzinho, né? E cuidou da minha mãe também, foi ele que acabou identificando a doença, e daí começou todo o processo em que o Banha acompanhou também, enfim, né? E atendeu a mim, me fez endoscopia, me fez colonoscopia, um médico extremamente competente, atuou no Hospital das Clínicas e falece aos 44 anos de idade, né? Absolutamente jovem, num infarte na última segunda-feira, deixando todos nós e um vácuo aí na medicina da cidade, na gastroenterologia, lamentavelmente. Então fica aqui os sentimentos meus e acredito aqui todos nós aqui do painel regional a um médico competente, não é? Família, e faz muita falta, né? Família, pai, Dr. Antônio Ferreira Batista é nosso médico da nossa família. Meu médico, deixo aqui um beijo no seu coração, que Deus conforte seus familiares, que a gente não sabe nem o que faz, mas deixo aqui um abraço bem apertado e sei que o bálsamo, que Deus vai encaminhar a vossa família para que nesse momento de dor possa tocar aí não só o legado e dar condições para que essa família
possa caminhar, porque é muito jovem, competentíssimo endoscopista, Foi médico do Hospital das Clínicas. médico do Hospital das Clínicas, mas a gente tem que deixar aqui o nosso respeito e principalmente os nossos sentimentos. Vamos para o intervalo, o painel regional volta então daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, sequência do painel regional, vereador Banha conosco, Heraldo, o Luiz Carlos Gianelli, a Daniela atenta já com participações dos nossos telespectadores. Eu queria então que o nosso Gianelli, que coordena o PROCON de São Vicente, explicasse aí essa baita multa que ele largou para cima dos Correios, o Luiz Carlos Gianelli. 4 milhões? Sim. Não é muito não? Depende do ponto de vista. É verdade. Do ângulo de visão. Entendeu? Se perguntar para o consumidor, acho que o consumidor vai achar que a multa não foi tão alta. Porque eu me deparei lá no PROCON de São Vicente, muitas pessoas procuravam o PROCON para denunciar esse abuso que o Correio faz com o consumidor de colocar à disposição um serviço, receber do consumidor o dinheiro por esse serviço e não cumprir o serviço colocado pelos Correios. O frete, SEDEX 10, dentre outros. E diante dessa informação, nós procuramos averiguar junto ao Correio, sim, e realmente é praxe do Correio uma atitude dessa, não se limita apenas à cidade de São Vicente, isso num contexto geral, por causa disso, a multa foi aplicada, inclusive contra a própria matriz. A gente espera que com essa conduta, essa empresa ela venha respeitar o consumidor, porque se não respeitar o consumidor, obviamente outras multas serão aplicadas. E o que eu oriento à população é que procure seus órgãos de defesa dos consumidores nas suas cidades e leve essa informação. Se realmente ou Correio, se qualquer uma outra empresa estiver afetando o seu direito, procure o órgão de defesa do consumidor das suas respectivas cidades, Santos, São Vicente, Praia Grande, dentre outras, para que o órgão de defesa do consumidor possa agir e resguardar a população. A nossa finalidade é isso, não tem qualquer tipo de relação, não fica feliz por aplicar multa, pelo contrário, mas o direito tem que ser resguardado acima de tudo e a população ela tem que sentir no PROCON um órgão que está ali para defendê-la. Perfeito, muito bem. E o PROCON não estaria então cumprindo aí com a sua Eu quero cumprimentar função, com a sua missão. Eu quero cumprimentar o Gianelli, porque nós já com algum tempo de estrada, já quase careca com os cabelos brancos, assim como meu colega aqui ao lado, os cabelos prateados, nós somos do tempo que o Correio era o Correio administrado pelo próprio Correio com seus funcionários de carreira, onde os serviços sempre, Correio dentro da população era o segundo órgão mais respeitado e confiável. Depois do bombeiro vinha o Correio, esses carteiros sofridos, pessoas que trabalham diuturnamente. E aí eu fico pensando, meu amigo Heraldo, você falou agora em terceirização. Houve uma abertura para qualquer um explorar as atividades do Correio, ou seja, tipo uma permissão, concessão. O Correio virou um franchise gigante, onde as pessoas se adequam àquele padrão do Correio, contratam as pessoas e, logicamente, são ali filiais, pode-se dizer, do Correio como um todo. Essa insegurança e esse momento de bombardeio ou de guerrilha, que se pode se chamar, porque se a gente perde 136 policiais militares, Gianelli, em um ano, onde 120 deles estavam praticamente de folga ou no bico, porque policial não tem folga, ele tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, senão não tem jeito, ele não vai sobreviver. E 16 morreram na sua atividade maior. Aí começa a facilidade de o cidadão transportar valores, transportar cheques, cartões de crédito, e isso ficou zero e vezeiro até em algumas empresas. O arrombamento dessas empresas. Mas eu vi, e esse crédito quero dar a você e ao PROCON, a sabedoria, porque se o cidadão está lá
Ele está explorando o serviço, ele tem a concessão do serviço. Foi quando nós levantamos o caso aqui da Ecovias nas suas devidas proporções. Ele é concessionário daquele serviço. Se está roubando, se está entrando gente com metralhadora, se não tem segurança, ou ele entrega a concessão, ou ele vai botar policial, vai contratar firma de segurança, vai fazer monitoramento eletrônico, vai colocar... Ah, mas vereador, aí então vai ficar muito caro. Querido, atividade que se encontra hoje e o risco que se encontra hoje, logicamente a gente tem que reimputar toda essa atividade e o risco ao Estado que não faz a sua lição de casa. Ah, mas é humanamente impossível estar fiscalizando tudo. Ou se coíbe essa migração de bandido, de marginal, que hoje tem dinamite para explodir caixa eletrônico, que hoje invade esses correios, que sabe que lá... O bandido vai onde tem dinheiro, Heraldo. O bandido não vai especular, ele já sabe, ele tem um sistema de inteligência, um planejamento, ele vai no posto de gasolina, mesmo que o cidadão tenha lá aquele boco ou aquele cofre boca de lobo que deposita e tal, ele vai buscar, ele sabe onde tem o dinheiro e vai atrás. Então, o consumidor, que é essa relação hipossuficiente, e o PROCON está lá para isso, para defender o consumidor, ele impetrou. Agora, o que me chama a atenção, e chamou a atenção de todos nós, até do Boturão aqui, o valor da multa, como é que é calculado e como é mensurado praticamente, né, que é um serviço difuso e coletivo para todos, como é que se imputa e como é que se lavra? Qual é a base de cálculo disso, Janelli? E o Correio pode recorrer ainda também, ou não? Sim. Pode? Assim, se o dano fosse praticado pela agência, então apenas em São Vicente, ficasse caracterizado que foi da agência de São Vicente, obviamente o valor aplicado seria um valor bem menor, porque o valor vai de acordo com a receita do correio, do órgão que prejudicou. Nesse caso, como ficou caracterizado que a ofensa não se limitava tão apenas a São Vicente, mas um contexto geral, o índice é bem maior, porque é calculado em cima da receita da matriz do correio. Por isso, essa multa no valor de 4 milhões. E eu acho que uma multa aplicada dentro das proporções devidas ao prejuízo causado ao consumidor, porque é algo permanente e rotineiro por parte do correio. Como o próprio Banha aqui levantou, ele não pode alegar falta de segurança para deixar de cumprir uma obrigação contratual que ele assumiu em determinado período de tempo, até porque o problema de segurança no Brasil é algo notório. Ele não pode a empresa chegar na data de hoje, que todo mundo sabe o problema de segurança que existe no Brasil, firmar um contrato com o consumidor, assumir uma responsabilidade junto ao consumidor, receber esse dinheiro por parte do consumidor e depois não prestar o serviço da forma correta e alegando o problema da falta de segurança. Então a gente tem que equilibrar aqui os direitos da empresa, mas também do consumidor. O consumidor ele não pode ficar numa situação em que vai ficar esse jogo de empurra de responsabilidade, o correio joga a responsabilidade para o Estado fala que não tem condições de proteger a sociedade de uma maneira integral e o consumidor lá, de uma maneira isolada, prejudicado. Claro, verdade. Bom, quer dizer que ainda os Correios podem recorrer dessa multa? Esse é o problema. O Correio, ele pode pagar no prazo de 10 dias ou apresentar sua defesa e recorrer da multa, que é o procedimento mais comum, ainda mais multas nessas proporções. E aí vai longe esse processo? Vai longe, Boturão, vai longe, vai se esgotar a esfera administrativa, depois posteriormente a própria Fundação PROCON vai ingressar com uma ação judicial de execução dessa dívida, dessa cobrança junto ao Correio, mas o que não pode, independentemente do tempo que vai demorar, os órgãos de defesa do consumidor eles têm que agir. Uma vez se deparando com uma situação de infração da legislação do consumidor, os PROCONs municipais, a própria Fundação PROCON tem que agir. Vai demorar? Pode demorar 1, 2, 3 anos. Mas fato se não tomou o passo inicial e foi fazer essa infração, infelizmente... Quem descumpre as suas funções prejudica o consumidor tem que ser punido, multado, sem dúvida nenhuma. Os trabalhadores até que são muito responsáveis, a gente vê o Correio trabalhando com afinco, principalmente os funcionários ali da função do carteiro, o cidadão do balcão, mas se a gente olhar e elevar o nosso olhar para Brasília,
onde os diretores e responsáveis pelo Correio, que até foi objeto de uma CPI recentemente, e a gente viu aqui em Santos, Janelli, em Santos tinha mais de 100 veículos abandonados, degradando sobre o tempo. Ali na Silva Jardim. Na Silva Jardim por mais de 10 ou 15 anos. Chegava o caminhão, deixa lá. É porque o Correio já não faz mais esse serviço, tem que deixar, então deixa aí. É a perua Kombi, é o carro, é a viatura. Tinha mais de 200. Se não fosse o problema da dengue, do mosquito, a prefeitura cobrar o terreno sobre aquela situação, estaria lá até hoje. Ou seja, ninguém delapidou o patrimônio do brasileiro. Esse dinheiro não volta mais, porque já foi totalmente sucateado esse patrimônio. E, logicamente, a gente sabe os desvios, e principalmente de malfeitos gerenciados pela cúpula do Correio lá de Brasília, seu presidente, seus diretores, onde passaram por uma CPI, lá se elencou vários problemas. Problemas principalmente de improbidade, problema de falta de responsabilidade no trato da coisa pública. Aí você dá essa concessão, que era praticamente o Correio, se a gente sempre falou aqui, o Correio ficava ali pau a pau com o bombeiro. Das instituições mais respeitadas. Respeitada, de credibilidade, confiabilidade. Aí você vê esses dirigentes que não têm compromisso, dirigentes lá a nível de Brasília, do patamar de quem manda, já passou por uma CPI e continuando, e dizem que dá prejuízo ainda. Como é que pode? O Correio, que nem a Previdência. Não é? Dá prejuízo, diz que o Correio dá prejuízo. O que tem, Heraldo? Não, essa história de prejuízo é a mesma história, a mesma ladainha da Previdência, que eu não acredito. Né? Agora, eu não sei, essa história da CPI dos Correios, eu acho que muita coisa a mais poderia ter vindo à tona, porque a gente não pode esquecer que quem comandou aquela CPI foi o senador Delcídio do Amaral, né? Perfeitamente. Será que não tinha mais coisa? Será que não tinha mais lama para limpar? Será que tinha envelope muito gordo, Pardo? Lá, e não chegava lá? Agora, uma das características do Correio, que também vai se perdendo... O Delcídio conseguiu jogar lama no PT e no PSDB praticamente ao mesmo tempo. É uma coisa assim realmente espantosa. Ele te enganou? Me enganou. Eu achava que ele era um cara do bem. Delcídio do Amaral. Escuta, não. Só concluindo essa colocação que o Banha levantou, a respeito da credibilidade dos Correios, você pode verificar que até alguns anos atrás, o carteiro era aquele mesmo que servia a sua avó, sua mãe, sua tia, quer dizer, todo mundo no bairro conhecia. E hoje essa característica também vai se perdendo. Será que essa tecnologia, pela falta de segurança, nós vamos chegar ao ponto de remetermos, voltarmos aí 10, 20 anos atrás, conversando aqui fora do ar com o Boturão, com o Janelli, com o Heraldo, nós vamos voltar para a caixa postal, né? Vamos voltar para o barzinho do seu José, vamos deixar da comunidade lá. Deixar lá no barzinho, comer, deixar lá todas as cartas no barzinho, você vai lá receber. Ficam mesmo, né? Porque o cara não pode entrar em determinados lugares, tem que pedir autorização lá para o Então, mas comandante. você passa lá todo dia e pergunta se chega uma encomenda para você. Vai ser por aí? Escuta, o cerol, aquele fiozinho lá que o pessoal empina pipa, não sei o quê, estava proibido, né? Continua proibido. Pois é, lamentavelmente o motociclista morreu ontem ali na saída de São Vicente para a rodovia dos Imigrantes, 48 anos de idade, né? Ele passava em direção à rodovia dos imigrantes, né? E foi atingido com uma linha de cerol. Pioneiro aqui em Santos foi o ex-vereador Fausto Lopes, até foi motivo de brincadeira. Você não tem que fazer. Proibindo o cerol? Proibindo o cerol. É uma coisa perigosíssima. Lá, né? Isso nós estamos falando aqui já de 15 anos atrás. Então, o acidente foi próximo ali a Manuel de Abreu, e o cidadão foi encaminhado ao Hospital Municipal de São Vicente, o antigo CREI, né? Aí, por causa do excesso de sangramento, a hemorragia era muito grande, ele acabou tendo uma parada cardíaca e faleceu. Então, veja lá que estupidez, né? Que idiotice o cidadão acabou propiciando, patrocinando ao botar lá o fiozinho na avenida. Ninguém vê o cerol, não é? Nem a absolutamente invisível o cerol. Você só sente ele cortar o seu pescoço e causar esse problema todo, né? Vamos para o intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho. Estamos de volta ao terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional e a gente vai direto e reto ali até a Daniela Fiscarelli com as participações, perguntas, comentários do nosso telespectador, né, Dani? Pois não? Isso mesmo. Uma pergunta aqui do Uriel Vilas Boas. A rodoviária poderia ser uma atração turística.
Que organismos sociais poderiam pressionar o poder público a tomar providências e, por extensão, a limpeza das praias, a segurança pública e a mobilidade urbana? Sinceramente, eu não sei que organismos sociais, que a sociedade por inteiro, né? Desde que a rodoviária fique realmente insuficiente para atender o público, né? Os seus representantes, o Uriel já esteve na Câmara, sabe quanto se bateu na reforma, na ampliação, na mudança. Sempre se fala nesse assunto. Mas enquanto não se mexe na entrada da cidade, fica tudo como estava antes. Aí se criaram, quando ia expandir a rodoviária na época do Beto Mansur, se criaram aquela questão dos ônibus se estacionarem lá e o cidadão pagar uma passagem única, né? Atrás da rodoviária, onde se utiliza o transporte, a Piracicabana utiliza daquele terminal. Não existia aquele terminal. E a ideia era avançar naquele terminal para quê? Para expandir a rodoviária. Mas como tinha essa dificuldade e os ônibus circulavam, demoravam demais, o pessoal do morro tinha que pagar 2 passagens, o cidadão que vinha de outros lugares tinha que pagar 2 passagens porque não existia a linha, então se centralizou tudo ali dentro do terminal. E, lógico, em defesa do consumidor, se fez a extensão daquele terminal. Não foi bem isso, não. Ali foi o seguinte, ali foi criado no tempo da prefeita Thelma de Souza, ou no comecinho do Davi Capistrano, né? Havia um problema sério de intervenção nas linhas. E o que aconteceu? A tarifa do ônibus municipal em Santos era mais cara do que a linha intermunicipal. Perfeito. Então, por isso eles se viram obrigados a construir ali aquele ponto de baldeação, em que o usuário passava de um ônibus para o outro sem necessariamente ter que pagar uma outra tarifa. Esse foi o grande motivo. Hoje, eu acho que já não existe mais isso. Mas para a prefeitura fazer esse investimento, eu acho que realmente não é o ideal. Agora, nos grandes centros... Com a tendência, não sei quando acaba também, talvez como é que o órgão social não, o próprio Estado, quando implementar o VLT, vai se mexer em todas as linhas. Mas isso aí não vai necessitar. Esse é outro engodo, porque o ouro já no final, mas no final do mês agora vai ser cobrada a tarifa. De quê? Do VLT, em torno de R$4. Não, ele vem do Mascarenhas de Moraes e para ali no Zé Menino. E o outro caminho, não vai mais? Agora, o cidadão, se pegar lá em São Vicente, ele vai ter que pagar outra tarifa. Ele vai gastar em torno de R$8 por dia? Aí claro não pode. Que não pode. Daniela, mais participações com a gente aí? Sim, uma pergunta do Fernando Araújo. É preciso ter um terminal em uma cidade com a pequena extensão de Santos? Não seria mais lógico acabar com o terminal e utilizar o espaço para expandir a rodoviária? Esse terminal só serviu para matar o centro comercial de Santos. É uma opção também, né? Mas hoje também naquele local ali já diz que é inviável também você concentrar um número de ônibus muito grande. Nas cidades, nas grandes cidades, os terminais rodoviários são fora, ou na entrada da cidade. Hoje eu não vejo uma solução. Ou teria que ser ali no Jardim São Manuel, para aquela região, ou no Piratininga. Se bem que o Piratininga não tem espaço. Nós temos aquelas casinhas ali muito antigas, de moradores de há muito tempo, famílias ali. Talvez no São Manuel, onde tinha um terreno ali que eles iam fazer uma construção do lado, acho que até uma concessionária da Mercedes, né? De Vena, né? É por ali. Ali tinha um terreno dos servidores públicos que ia fazer uma habitação popular, um terreno muito grande. E, logicamente, quem sabe se faz a construção e a habitação em outro local e ali se faz a unidade de uma nova rodoviária. Agora, do jeito que está hoje, você tem que tirar... o trânsito da cidade que já não comporta. Você tem que tirar, botar na entrada da cidade, ligar esses ônibus com as estradas, coisa que você já vê na Praia Grande. Praia Grande já faz isso. Você já vê em outras cidades da região que isso é uma estrutura lógica. Você deixa a rodoviária, planejamento, deixa a rodoviária fora Nós perdemos a oportunidade do centro da cidade. Só para a gente não deixar passar, né? A gente já vem acompanhando aí a crise na saúde no Brasil inteiro, na Baixada Santista, em Santos não é diferente, claro, e os problemas da Santa Casa da Misericórdia aqui, com a sua dívida de 160 ou 170 milhões, esperando aí o dinheiro que vem do BNDES através da Caixa, o dinheiro já está aprovado, falta ser depositado 94 milhões de reais. Mas neste meio tempo teremos aí agora em fevereiro, né? Eleições agora 20 de janeiro, né? 20 de janeiro. Eleições para a provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Santos. O atual provedor
vai deixar o cargo, né, após 20 e poucos anos a serviço lá da Santa Casa, e são candidatos, né, a provedor. O empresário advogado, o economista e advogado Ariovaldo Feliciano, sinceramente não conheço, o médico Marco Boteon Neto, conheço o Boteon, né, já trabalhou aqui na Saúde Pública de Santos, de Itanhaém, no Guilherme Alves, já participou, foi chefe do DIR, comandou a DIR aqui, a Direção Regional de Saúde do Estado. Luiz Antônio da Silva também é candidato a provedor da Santa Casa, ele que é advogado e empresário também, não o conheço, né? Temos também o médico Helder Cirilo Guimarães Silva, candidato a vice, né? Paulo Schiff, jornalista e engenheiro, candidato também a vice, e o advogado José Geraldo Gomes Barbosa também é candidato a vice, né, na Santa Casa de Misericórdia daqui da cidade de Santos. Então, esperemos, né, que a eleição corra num ambiente de paz e tranquilidade e quem venha assumir tenha mais sorte, né, na gestão aí da Santa Casa e que mais dinheiro possa vir do sistema do Ministério, da Secretaria de Estado, enfim, né, para que a Santa Casa não corra de maneira alguma o risco, né, de fechamento dos seus funcionários, seu corpo clínico possam receber. Em dia vai ser difícil, né, mas menos defasado do que andam recebendo atualmente. O caos já está instalado, o colapso já se deu, o leite foi derramado e agora estamos tentando equilibrar, que eu acho uma dificuldade muito grande, as condições financeiras, até porque Santos é cobrado como cidade polo, cidade sede, a Santa Casa atende mais de 29 cidades, nós temos aqui uma demanda reprimida para cirurgias de alta e média complexidade, o pessoal está na fila. E aí, ô Janelli, ô Heraldo, a gente tem que tratar desses assuntos com seriedade e principalmente como prioridade. Aonde está, principalmente, a habilidade, a celeridade que se espera. O Estado é responsável pela saúde pública. E quando que está a função, a figura do Estado nesse instante, não só o governo federal como o governo do Estado, em abraçar, em abarcar, em vestir a camisa dessa Santa Casa? Meu amigo, se tem coisa errada, mostra onde que está errado. Se está faltando dinheiro no cofre, e se não cobre as suas despesas, faça as contas. Tem que colocar tudo no papel. A Santa Casa é uma cidade, uma grande cidade, onde administra um número excepcional de pessoas que vão lá, mesmo é a casa, como dizia o Brás Cubas, casa de Deus para os homens, porta aberta ao mar. Está lá, é a casa da misericórdia, ainda é. Agora não dá mais só para a direção da casa ou para quem trabalha na casa viver só da misericórdia, da compaixão, da caridade, porque a Santa Casa precisa do governo do Estado, precisa do governo da União, porque se não descentralizar esse sistema de saúde que está acabando com as cidades todas, muita gente gostaria de morar em Tariri, muita gente gostaria de morar em Petroleiro, em Piruíbe, mas se ele chegar lá, a saúde e a segurança são os calcanhares de Aquiles daquela cidade. Até falamos aqui no programa, falamos que um dos maiores administradores da Baixada, o Mourão, que é do partido do governador, ele tem essa dificuldade. Chega para o Mourão e fala: Mourão, qual a dificuldade para Grande, que é uma cidade linda, está se trabalhando muito bem na administração? Saúde e segurança. Então, cabe aqui um movimento, Uriel, para que todos nossos deputados federais, estaduais, a sociedade, clame uma atenção maior, não só do Estado, como da União, porque Santos está pagando um preço muito caro em termos de saúde e de segurança. O Heraldo me lembra aqui, uma notinha que está no Diário do Litoral hoje, quando é feito aqui o resumo da edição anterior do painel regional. Ontem tivemos a presença aqui, com o prazer, da prefeita Maria Antonieta de Guarujá, e matéria publicada pelo DL no dia 12 de janeiro. Nós falamos de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo esclareceu que vem investindo fortemente na ampliação da oferta de leitos e atendimento hospitalares na Baixada Santista. Bom, a prefeita Antonieta também disse que fez grandes investimentos na saúde, enfim, aquela coisa toda. Você vai ver o movimento que vai ser em direção a Santos, eu acho que o Janelli, que atua em São Vicente, vai concordar, quando a prefeitura, quando a cidade inaugurar o hospital dos estivadores aqui na Avenida
conselheiro Nebias, porque quanto mais leitos, quanto mais saúde e qualidade Santos oferecer, mais gente virá para cá. Acho que a própria Não deveria ser assim, deveríamos, na verdade, o prefeito Tércio, ex-prefeito de São Vicente, tinha uma tese bastante interessante. Ou a região cresce e se desenvolve mais para as extremidades, ou vai ser cada vez mais infernal, não é? O fluxo de pessoas em direção ao centro, que é Santos. Cansou de falar na AGEM e no CONDESP que teríamos que criar, e essa é uma pura realidade, a cultura do cidadão metropolitano. Infelizmente o Tércio teve lá alguns erros, algumas falhas como administrador, mas eu acho que ele tinha absoluta razão quando dizia isso. Dani, tem mais alguma participação com a gente? Tem sim, um comentário da Andréia Palópoli. O CREI e o CAN São Vicente também não têm AVCB. E os Correios deveriam ter uma geladeira para medicamentos que necessitam de refrigeração. Por 2 vezes, a insulina que recebo mensalmente teve de ser devolvida. E aí, Janelle, aí é para você. Eu acho que com relação a essa informação do CREI, eu desconhecia, mas acho que é uma informação muito boa apresentada pela telespectadora e que a Prefeitura tem que fazer o devido levantamento, sim, e ortogar à população toda a segurança necessária suficiente para que ela venha a ser atendida. E com relação à informação que a Andréia apresentou referente a uma geladeira para a sua insulina, realmente é uma informação interessante se passar ao PROCON. Eu vou enviar uma notificação ao Correio para averiguar isso e que seja tomada as devidas providências. Haja vista que a finalidade do remédio é para a saúde da consumidora, então tem que estar apto a atingir a sua finalidade. Verdade. E a gente vai fechando aqui mais uma edição do nosso painel regional, agradecendo ao Banha, vereador do PMDB, o Heraldo está sempre conosco, Janelle, obrigado também pela participação importante conosco, ele que é o coordenador do PROCON de São Vicente. Daniela, diariamente participando com a gente, acompanhando a sua participação aí do outro lado e a nossa produção aqui do painel regional. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, com a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.